Olá, mamíferos, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre tecido muscular, dando continuidade à nossa série de histologia, né? Que nós vimos aí pelo menos 2 tipos de tecidos, esse aqui é o nosso terceiro. Bom, nós temos aí de tecido muscular, temos pelo menos 3 tipos, que a gente tem aqui na classificação: músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso, ou músculo não estriado. Ah, mas músculo estriado? Como assim, né? Bom, a gente vai entender direitinho o porquê de ele receber esse nome de estriado, né? A gente vai compreender melhor, observar essas estriações e compreender também todo o processo de contração muscular, principalmente no músculo estriado esquelético, que é o primeiro pelo qual a gente vai falar. Uma outra coisinha, um detalhe importante. Para cada um deles tem uma função específica determinada, mas no geral, o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso, eles têm a função a propriedade, né, de contração. E essa propriedade de contração, quando está associada a um osso ou a um vaso sanguíneo, dá a característica de movimentação pro organismo como um todo, certo? Então a gente pode pensar que em organismos vivos o músculo estriado esquelético, em que o próprio nome está sugerindo aí, ele está associado ao tecido ósseo, ao esqueleto, ele vai ter a propriedade de movimentação, né? Ele contrai para poder gerar movimentação de um órgão ou de um organismo, de um membro no caso. O músculo estriado cardíaco, ele também tem estriações e o nome sugere que ele fica no coração, certo? Ele é um músculo específico dessa região, desse órgão, no caso. A contração é específica aqui também, ele tem uma estrutura toda específica, a gente vai ver já já. E o músculo liso, ou músculo não estriado, ou também conhecido como músculo visceral, ele está associado às vísceras. E ele vai realizar movimentos, mas outros tipos de movimento aí que a gente vai compreender ao longo da aula de hoje, tudo bem? Começando então pelo músculo estriado esquelético, observe essa imagem para a gente dar uma olhada na estrutura geral do músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, ele tem algumas propriedades e algumas subdivisões também. Nós temos aí o epimísio, que é a camada mais externa, né, a camada periférica do tecido muscular, que ele está envolvendo todo o músculo. Associado a ele, a gente tem o perimísio, que também está associado ao tecido muscular, é claro, conforme que nós estamos vendo aqui, só que ele envolve uma grande quantidade de fibras musculares, um conjunto de fibras musculares. E para cada fibra muscular, a gente tem o endomísio, que é um tecido que vai envolver cada uma das fibras musculares, certo? Vamos voltar aqui na lousa só para a gente dar uma olhada mais geral aí no tecido muscular. O nosso músculo estriado esquelético ele é composto de basicamente 2 proteínas. Claro, tem várias outras, mas para o mundo mágico do vestibular, do ensino médio, tem 2 principais que você não pode esquecer de jeito nenhum, que são a miosina e a actina. Essa daqui é basicamente uma estrutura em 2 momentos do músculo. Aqui no caso o músculo estriado esquelético relaxado e aqui embaixo o músculo estriado esquelético contraído. Essas faixas mais grossas, junto com esses pequenos pontos aqui, são as moléculas de miosina. E essas faixas mais finas, essas linhas mais finas, são as moléculas de actina. Toda essa unidade, que a gente chama de unidade contrátil do músculo, é chamada de sarcômero. Ela recebe esse nome, sarcômero. Tá? Não esqueça, sarcômero ele é composto de actina e miosina e é a unidade contrátil do tecido muscular, certo? O tecido muscular representado aqui parece que não é muita coisa, né? Mas vamos dar uma olhada nesse tecido numa fotografia, no músculo estriado esquelético numa fotografia. Observe essa imagem. Essa imagem mostra uma característica muito peculiar aí do nosso músculo, pelo qual ele recebe o nome, o músculo estriado esquelético. São as estriações que nós temos aí observando nessa imagem. Temos pelo menos 3 tipos de cores aí. A gente tem essas cores mais claras, com pequenos pontos brancos, e essas cores mais claras representam as moléculas de actina, que são as mais finas e dão uma transparência maior quando observadas no microscópio. As fibras mais escuras e ainda um pouco mais finas são as moléculas de miosina, que elas são um pouco mais grossas, a transparência delas acaba sendo menor quando observadas no microscópio. E essas fibras um pouco mais grossas e numa cor intermediária entre esse mais claro e mais escuro, é a interação entre as moléculas de actina e miosina, quando o músculo está contraído. Então elas têm essa propriedade, certo? A
propriedade de contração do músculo estriado esquelético ela é um pouco complexa. Além das duas proteínas básicas, que são a miosina e a actina, tem várias outras estruturas que recebem nomes específicos também pro tecido muscular. Como no caso do citoplasma, no tecido muscular ele passa a receber o nome de sarcoplasma. A membrana plasmática recebe o nome de sarcolema. E o retículo endoplasmático recebe o nome de retículo sarcoplasmático. Além dessas estruturas, nós temos também uma estrutura chamada mioglobina, que disponibiliza oxigênio para o tecido muscular. Temos várias mitocôndrias associadas também, que vão fornecer energia na forma de ATP para o tecido muscular e uma série de outras estruturas. Basicamente, o tecido muscular esquelético, na sua contração, ele vai funcionar da seguinte forma. Nós temos aqui as moléculas de miosina, que são essas faixas mais grossas, e mais esses pontos, esses pequenos traços verdes, que são as cabeças da miosina. Essas cabeças da miosina vão interagir com essas faixas mais finas, que são as moléculas de actina. Na interação deles, essas cabeças vão puxar essas faixas de actina para o centro e o músculo vai contrair. Funciona mais ou menos desse modo. A gente tem aqui no centro as moléculas de miosina e na região periférica as moléculas de actina. A cabeça da miosina, as cabeças da miosina que estão no centro, vão interagir com as moléculas de actina e vão promover a contração do músculo. Então a gente vai ter mais ou menos essa interação, que vai ter aquela faixa de cor intermediária, como a gente viu na fotografia. E o relaxamento seria o desligamento da associação dessas cabeças da miosina, deixando o tecido muscular, ou sarcômero no caso, com esse aspecto. O que a gente observa aqui, o músculo relaxado e aqui o músculo contraído, tudo bem? Um outro tipo de tecido muscular que nós temos é o músculo estriado cardíaco. O nome sugere aí que esse músculo está apenas no coração. Esse músculo ele é diferente do músculo estriado esquelético, porque o músculo estriado esquelético ele é multinucleado, ou seja, ele tem vários núcleos e esses núcleos ficam na região periférica. O músculo cardíaco ele tem apenas um núcleo. Esse músculo cardíaco ele também apresenta uma característica que é específica dele, que são chamados discos intercalares. São pequenas associações de fibras musculares que promovem a contração do músculo como um todo, do músculo cardíaco como um todo, e não de cada uma das fibras separadas. Quando um músculo contrai, todos eles vão contrair. Então esses discos intercalares vão ter essa função de associar todos os músculos para que a contração seja única, né? E não uma região do coração só contraia e outra não, para que todo músculo se contraia de forma conjunta. E a contração do músculo cardíaco é involuntária, né? A gente não consegue controlar nossos batimentos cardíacos a nosso próprio bel prazer, né? A nossa vontade. Imagina, você está na aula, no momento de prova, né? Eu vou simular uma parada cardíaca. Não tem como, né? Você parar seu coração por um momento, parar os batimentos cardíacos para depois retomar a prova ou alterar a data dessa prova. Não tem jeito. O músculo estriado esquelético, a contração é voluntária, é rápida, você faz conforme sua vontade. Os exercícios físicos que nós realizamos são dessa forma, né? Acabam acontecendo dessa forma. Mas o músculo cardíaco não, contração involuntária, certo? O músculo liso é um componente essencial dos órgãos viscerais, como por exemplo o nosso intestino. Todos os movimentos que são ali realizados são movimentos de contração involuntária, movimentos involuntários, que são gerados para movimentar ou para transportar o bolo alimentar dentro do nosso sistema digestório. Além disso, esse músculo liso ele está associado a outros órgãos também, bem como a ductos de algumas glândulas e também a paredes de vasos sanguíneos para poder auxiliar no transporte de nutrientes e de oxigênio também, certo? Observe a imagem. O músculo cardíaco ele ainda é o chamado músculo estriado cardíaco. Então ele possui essas estriações transversais, ele possui também mitocôndrias associadas e possui os discos intercalares, que são essas linhas mais escuras que estão atravessando a fibra muscular. Do outro lado, a gente tem o músculo liso, que são fibras dispostas de uma forma totalmente irregular, né? O padrão aí não é o mesmo do músculo estriado. Lembrando que no músculo estriado a gente tem actina e miosina
bem organizadas. No músculo liso, elas já não são tão bem organizadas assim, como a gente pode observar aí nessa imagem, né? O padrão é um pouco mais difuso, mas o músculo liso é de extrema importância ainda para o nosso organismo. O padrão de uma fibra isolada de músculo estriado, de uma célula, de uma fibra isolada de músculo liso, ele corresponde a isso mais ou menos. É uma fibra, uma célula fusiforme, e o padrão das fibras de actina e miosina não é tão regular quanto no músculo estriado esquelético ou no músculo estriado cardíaco. Retomando a estrutura do músculo estriado esquelético, existem diversos tipos de fibras musculares no músculo estriado esquelético. As básicas são as fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. São fibras específicas para determinados exercícios físicos. A gente pode ter, por exemplo, colocar duas modalidades esportivas semelhantes. A modalidade esportiva de um maratonista, que ele precisa de fibras de contração rápida, mas mesmo assim elas precisam ser muito oxigenadas e é para um exercício de longa duração. E o indivíduo que vai correr 100 metros. Esse indivíduo ele precisa de fibras que tenham contração rápida também, mas pouca oxigenação. São fibras de mais explosão, de um exercício mais explosivo. Dependendo do tipo de treinamento que o indivíduo realiza, ele tem a predominância de um tipo de fibra ou de outro específico para determinado exercício físico. O indivíduo que não pratica exercícios físicos regularmente, ele tem as fibras do tipo 1 e do tipo 2 na mesma proporção. E a gente pode perceber isso também em indivíduos em atletas que praticam, por exemplo, que jogam futebol. O indivíduo que está em determinada região do campo, ele tem um treinamento específico para ter um predomínio de fibras do tipo rápida. O outro pode ter um treinamento específico para fibras do tipo lenta, um indivíduo que corre o campo inteiro, um indivíduo que corre uma região pequena do campo, que precisa de mais explosão. Então esses indivíduos têm treinamentos específicos para gerar ou para ter o predomínio de determinadas fibras musculares, certo? Bom, essa foi nossa aula sobre tecido muscular. Até mais!